Salmo 134, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Último salmo da série de cânticos de romagem. É conciso, o mais curto, porém é o Salmo 117, mas trata de um assunto abrangente. Adorar ao Senhor e compartilhar suas bênçãos com outros. Tema sobre o qual se pode escrever muita coisa. O Salmo encerra a coleção com uma bênção e serve de transição para uma série de salmos que enfatizam o louvor ao Senhor. As inferências que podemos fazer a partir deste salmo devem nos servir de estímulo em nossa jornada de peregrinos e de transformar em bênçãos para outros. Primeiro, um Deus que não dorme, Salmo 134, versículo 1. Ao recapitular esses 15 salmos, vemos que os peregrinos passam por várias experiências ao longo da sua jornada, mas chegam em segurança à Cidade Santa, cumprem seus deveres e estão prontos a voltar para casa. É noite e desejam fazer uma última visita ao templo. Sob a direção do sumo sacerdote, os sacerdotes e levitas do templo eram incumbidos de verificar se tudo estava em ordem para o ministério do dia seguinte. Faziam também uma vistoria do edifício, a fim de se certificar de que nada perigoso ou impuro havia passado pelos porteiros e se encontrava escondido nos recintos sagrados. Os peregrinos ouvem o coro do templo entoando louvores a Jeová, um ministério que se estende por toda a noite. Os templos pagãos ficavam envoltos em silêncio durante a noite, pois seus deuses precisavam descansar. 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. Mas aquele que guarda Israel não dormita nem dorme. Salmo 121, versículo 3 e 4. Deus permite que seu povo amado tenha uma boa noite de sono, mas ele próprio permanece desperto e guarda a sua família. Salmo 127, versículo 1 e 2. Além disso, o Senhor ouve os louvores de seu povo. O Senhor, Criador do céu e da terra, versículo 3, também fez o dia e a noite, Gênesis capítulo 1, versículo 14 ao 19. E para ele, a escuridão e a luz são indistintas. Salmo 139, versículo 11 e 12. Quando nos deitamos para dormir, sabemos que o Pai está cuidando de nós e, quando despertamos, está ao nosso lado para nos saudar. Salmo 91, versículo 1 ao 6. Se despertamos no meio da noite, podemos ter comunhão com Ele e meditar em Sua palavra. Salmo 119, versículo 55, 62, 147 e 148. Uma vez que Deus não cochila nem dorme, por que passar a noite acordados e agitados, virando de um lado para o outro? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Segundo, uma adoração infindável. Salmo 134, versículo 2. Às vezes, quando alguém visita uma igreja, pergunta que horário o culto termina. Se perguntássemos isso a um sacerdote ou levita do templo, ele responderia: nunca. Davi organizou os corais do templo de tal modo que louvassem ao Senhor dia e noite. Salmo 92, versículo 1 e 2, 1 Crônicas 9, 33, 1 Crônicas 23, 30. Enquanto você e eu estamos dormindo em nossa parte do mundo, cristãos adoram a Deus em outro lugar. O mais importante, porém, é que nosso sumo sacerdote está no céu, intercedendo por nós e nos capacitando para orar ao Senhor e adorá-lo. Para certas pessoas, é difícil permanecer acordado e atento durante um culto de 1 hora. O que fariam se Deus lhes ordenasse que adorassem a noite toda? Como disse Charles Haddon Spurgeon, qualquer um pode cantar durante o dia,
Mas o cantor capaz de entoar cânticos quando não há um único raio de luz para ajudá-lo a ler a partitura consegue cantar de memória e de coração. Quando as circunstâncias são difíceis e não conseguimos enxergar o caminho, Deus nos dá canções de louvor durante a noite. Jó 35:10, Salmos 42:8, Salmo 77:6, Isaías 30:29. Na escuridão de uma caverna, deu cânticos noturnos a Davi, quando sua vida corria perigo. Salmo 142, versículos 7 a 11. Deu cânticos a Paulo e Silas quando estavam sofrendo na cadeia em Filipos. Atos 16, 25. Jesus entoou um cântico à noite, pouco antes de sair para o Getsemane e, de lá, para o Calvário. Mateus 26, 30. A maior responsabilidade, o mais elevado privilégio das igrejas é adorar a Deus, pois tudo o que somos e fazemos flui da adoração. Porém, nos dias de hoje, essa adoração é, com frequência, banalizada de tal modo que não passa de entretenimento barato, e o santuário torna-se apenas um teatro. Ao levantar as mãos em direção aos céus, ver comentário de Salmo 28:2. O coro do templo apontava para o Deus que é a fonte de todas as coisas boas e o adorava por sua misericórdia e graça. Os verdadeiros adoradores levantam mãos limpas e o coração puro ao Senhor. Salmo 24, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Pois o Senhor vê o coração. É melhor começar agora a aprender como adorar a Deus, pois será isso que faremos por toda a eternidade. Apocalipse, capítulo 4, até o capítulo 5. Terceiro, uma bênção incessante. Salmo 134, versículo 3. Quando os peregrinos estavam saindo do templo, o sacerdote oficiante exclamou: de Sião te abençoe o Senhor. Salmo 20, versículo 2, Salmo 128, versículo 5. O pronome ti é singular, pois a bênção de Deus é para cada um de nós, pessoalmente. Também é singular na bênção sacerdotal, em Números capítulo 6, versículo 22 ao 27. Deixe a casa de Deus com a bênção dele sobre nós. Deixar a casa de Deus com a bênção dele sobre nós é, ao mesmo tempo, um grande privilégio e uma grande responsabilidade, pois devemos compartilhar essa bênção com outros. Se receber uma bênção é uma grande alegria, ser uma bênção é uma alegria ainda maior. Em termos espirituais, Deus nos abençoa de Sião, porque a salvação vem dos judeus, João 4, 22. Desde o dia em que chamou Abraão e lhe deu aliança, Gênesis 12, do versículo 1 ao 3. Deus tem abençoado as nações em função do povo de Israel, pois foi por intermédio dele que nos deu a conhecer o verdadeiro Deus vivo e ofereceu a palavra de Deus e nosso Salvador. Se Deus nunca dorme e nossa adoração nunca termina, então as bênçãos também são incessantes, como o presente precioso que Maria de Betânia deu a Jesus. O perfume da bênção se espalha por todo o mundo. Marcos capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 9.